tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Atualidades e Geopolítica do curso Positivo. Então, agora vamos falar um assunto que eu acho que é bem interessante para as provas de vestibular, claro que sempre focando numa explicação objetiva e simples de vestibular, não é uma coisa muito técnica, né? Então, um dos temas que está gerando muita confusão desde o ano passado é a influência daquela milícia, grupo de guerrilha chamado Houthis. Né? Tem várias formas de falar, tem as formas mais arábicas, assim, né? Os Houthis, né? E na questão de transporte, logística mundial. Então, para você entender essa discussão, você tem que ter um conhecimento prévio. Inclusive, eu aconselho você assistir os outros episódios aqui que a gente fez, do Atualidades, aonde principalmente vai conectar com o assunto do episódio do Irã versus a Arábia Saudita. Você tem que assistir esse episódio, é bem curtinho, e você também deve assistir o episódio sobre os estreitos no mundo. Assistiu esse que eu estou gravando, e mais os dois é só alegria para o seu vestibular. Tá, vamos lá. Primeiro passo, por que começou a confusão dos Houthis no país chamado Iêmen? Tem muito a ver com o fenômeno da chamada o quê? Primavera Árabe, que é lá do ano de 2010. Ah, mas já passaram-se 15 anos, não vai cair em prova. Vai cair. Isso aqui daqui 50, 100 anos vai continuar sendo discutido. Então, você vai ter os vídeos, né? Nós temos o nosso programa do Atualizando lá, que também fala sobre a Primavera Árabe. E aí ali vai ter uma série de confusões no Egito, nos países do Oriente Médio e vai escalonando para cada país ter a sua confusão própria, infelizmente. Aí depois de 2010, você vai ter a guerra chamada Guerra do Iêmen, ou Guerra Civil Iemita, que ela é no ano de 2015. Então você tem que enxergar no mapa depois, com calma, onde fica o Iêmen, mas essa guerra civil era efeito da Primavera Árabe. Tipo, uma Primavera Árabe mal resolvida gerou essa Guerra Civil Iemita. Depois, eu aconselho que você entenda por que eles chamam essa guerra iemita de guerra esquecida? Porque o Iêmen é um país que está ali na região do Golfo Pérsico, mas ele não tem petróleo. Então ele acaba não afetando diretamente as outras nações do mundo. Se tivesse uma guerra entre Irã e Arábia Saudita, nossa, o preço do petróleo ia explodir na hora. Uma guerra entre a Arábia Saudita e, por exemplo, o próprio Iêmen, ou entre Irã versus Israel, são coisas que são diretas. A do Iêmen ficou assim meio boba, a discussão no que se diz respeito à mídia. A mídia aborda pouco, né? Mas as pessoas sofrem muito, até que um dos maiores números de deslocados no mundo é no Iêmen, sempre lembrando, um troço que a gente explica em aula, tem um refugiado é quando você sai do país, o deslocado é quando você fica fugindo dentro do seu próprio país. Então é uma guerra tristíssima, muitas crianças morrem, a população infantil é subnutrida lá, mas como economicamente não afeta os outros países, né, as pessoas são infelizmente meio insensíveis nessa discussão. Mas daí o que vai acontecer é bem importante você entender esse termo que está na tela aqui, né, que é a questão da guerra por procuração. É um termo que já existia há bastante tempo, mas agora estão falando bastante. Então, o que é, falando assim, de forma muito simples, uma guerra por procuração? São dois países que não podem brigar diretamente, porque daí vira uma coisa catastrófica, que é o caso da Arábia Saudita e do Irã. Por isso que eu pedi para vocês assistirem o videozinho aqui de atualidades sobre esses dois países. Aí eles botam o outro para brigar. Então, uma guerra por procuração é isso, você bota o outro para brigar, para defender os seus interesses. Daí o Iêmen virou meio uma espécie de bucha de canhão. O governo da Arábia Saudita apoia o governo do Iêmen e os Houthis são apoiados pelo governo do Irã. E aí você tem aqui na tela, né, que cada um é xiita, o que eles pensam, o que eles fazem. O xiita também não gosta muito do sunita, no geral. As confusões são mais ou menos nessa base. Você tem que ver o vídeo lá, volta a frisar, do Irã versus a Arábia Saudita. Aí fica bem claro. E o que isso tem a ver com a logística, o transporte no mundo, né? Vai ser esse mapa da BBC. Mapa simples, bom. Eu acho que muitas provas vou dar esse mapa para você analisar. Todo mundo sabe aqui, ó, que as coisas no mundo são produzidas geralmente o quê? Na China. E o maior consumidor vai ser o quê? A Europa e os Estados Unidos. Então, em situações normais, o navio colocaria suas cargas, seus containers lá no sul da China, passaria pela região de Taiwan, vai descendo o navio, passa pelos tigres asiáticos e numa situação normal eles pegariam essa rota azul aqui, ó, e passariam nessa pontinha
do chamado aqui, ó, Estreito de Bab al-Mandab. Esse nome é legal para cair na prova. Aí ele sobe do Bab al-Mandab, o famoso o quê? Mar Vermelho, aquele da Bíblia lá, do Moisés, tudo mais, né? E passaria pelo canal de Suez, que é bem ali em Israel. O canal de Suez está sob controle egípcio, então isso aí está quieto, está calmo. O problema é que o Iêmen é aquela pontinha. Então o Irã, ele quer que o Iêmen feche aquele canal. Por quê? Atrapalharia a economia da Europa com seus produtos, atrapalharia os Estados Unidos, que é o país que mais bate na tecla de criar um bloqueio econômico contra os iranianos. Então é por isso que é a tal da guerra da procuração, por procuração. Aí, como os Houthis começaram a sequestrar navios, sequestrar os marinheiros, jogar mísseis nos navios, principalmente de bandeira norte-americana ou de bandeira israelense ou algum interesse econômico europeu, é melhor você fazer o quê? Para fazer o caminho mais longo, que é esse vermelho. Então as coisas saem da China, vão aqui pelo cabo, né, Cabo da Boa Esperança, o famoso, lá embaixo, e iria subindo por aqui para chegar na Europa. Você pode ver no gráfico, ali no infográfico, que antes uma viagem normal demorava 25 dias, agora está passando o quê? 34 dias mais ou menos, vai depender de uma série de fatores. Mas daí o que acontece? A gente vai passar agora para uma outra tela, onde você vai ver possíveis perguntas de prova na questão de logística. É isso que os caras vão pedir. Eu vou falar assim, graças ao efeito dos Houthis tentando fechar o Bab al-Mandab, o que aconteceu no mundo nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos. Vai acontecer o quê? O aumento no prazo da entrega dos produtos. Se você é um consumidor compulsivo, eu quero que venha logo minhas coisas pela Amazon, pela Alibaba, espera, vai demorar mais tempo, né? E quando demora mais tempo, você tem outros problemas. Se aumenta a distância, o preço do frete vai ficar o quê? Mais caro. E isso influencia numa inflação global. Influencia também na questão de seguro. Navios tem que ter seguro, igual caminhão, igual carro. Os seguros ficaram muito mais caros, porque é risco de uns doidos lá jogar um míssil, um navio afundar, perder a carga e tudo mais. Outra coisa indireta também interessante, se antes o navio ficava 20 dias navegando, 25 dias, e agora fica 35, fica 40, você não tem tanto navio do nada para, como é que se diz, substituir aqueles que estão mais tempo deslocando. Então você está tendo um problema de falta de containers no mundo e falta de navios cargueiros. Não é que eles estão faltando, é que eles estão perdendo mais tempo para deslocar. Isso gera um problema de logística tremendo, né? E a última coisa que eu espero que não aconteça é que se os Houthis começarem a atacar mais Israel, como eles atacaram na semana que foi gravado esse vídeo, você pode ter um nome que agora está na moda também falar, né? Que é o tal do escalonamento do conflito. É quando, tipo, saiu do controle. É o que aconteceu na Segunda Guerra, perdão, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Ele vai invadir e o pessoal vai ficar quieto. Não, daí foi passando para a Áustria, foi passando para a República, na época, Tchecoslováquia, e vai aumentando. Então eles não querem, o mundo não quer, pelo menos, né? Que de repente os ocidentais se sintam prejudicados porque não estão recebendo petróleo, suas encomendas da China. Isso acaba afetando a própria China, atrapalha a China. Então seria estranho, né, acontecer o quê? Um ataque do Ocidente, de Israel, que está ali do lado, que está recebendo bomba dos Houthis meio que direto, e da Arábia Saudita, que não consegue exportar o petróleo, mais a China contra esses grupos xiitas. Seria uma coisa bem assimétrica, um conflito assimétrico, mas isso é uma coisa que às vezes demora 1 ano, 2, 3, aí você teria um problema que é muito maior. Ok, pessoal? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Continue assistindo nossos vídeos, sempre tem coisa nova sendo postada. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau!